Volta com o nosso último bloco aqui do estudo pessoal. Bom, nós vimos que o segundo exemplo que eles dão aqui na revista de 66 sobre a ressurreição, eles não mostram versículos bíblicos que a comprovem. Porque está implícito aqui no primeiro exemplo que, devido à pesquisa, o escrutínio que eles fizeram, eles não precisam mais. Está implícito que eles estudaram bem o assunto da ressurreição, né? E aí segue, concluindo. Falaram daqueles que acreditavam que a ressurreição já tinha ocorrido no tempo de Jesus, mas estavam pondo de lado a verdade que Jesus ensinara. Semelhantemente, na cristandade tem havido mudanças de conceito, mas respeitam a Bíblia como sendo mito e põem de lado o seu código moral como estando ultrapassado. Nananina não. Discordo. Conheço muitos católicos e protestantes, cristandade, como você chama, que não vê a Bíblia como um mito, não. Eles, pelo contrário, leem apenas a Bíblia e a consideram como autoridade. E muito menos põem de lado o seu código moral. Essas mesmas pessoas que eu conheço são excelentes pessoas, dignas de se dizerem mais próximas do caminho da verdade. E olha que eu estou falando só das pessoas que eu conheço. Porque eu não tenho o poder de saber que todo mundo da cristandade é assim ou assado, porque eu não trabalho com o senso. E mesmo se eu trabalhasse, não seria tão exato, né? Mas eles conseguem falar de todo mundo, né? Que poder, hein? E conclui, que tremenda diferença entre o que ocorre entre eles e o que Jeová faz em favor de seu povo, a fim de harmonizar ainda mais o nosso modo de pensar com a sua inspirada palavra da verdade. Sempre eles estão falando do modo de pensar deles que se harmonizam com a palavra da verdade. Porque no início eles já jogaram a informação de que realmente é a Bíblia que fala de crenças que estão em harmonia com a verdade. Mas nós já vimos que a Bíblia não falou disso. Eles citaram nessa matéria dois exemplos, o das autoridades superiores e o da ressurreição. Mas eles não citaram erros e mudanças de conceito que afetam gravemente a vida das pessoas. Antes, o serviço civil, ou melhor, o serviço do exército era obrigatório, mas eles proibiam que os seus jovens servissem às forças armadas. Muitos foram mortos. Muitos foram encarcerados por causa disso. Depois eles permitiram, com o que eles chamam de esclarecimento do Espírito de Jeová, vimos que na realidade é o escrutínio da mente deles, o modo de pensar deles, que agora já é permitido fazer serviço civil alternativo. Quem vai devolver a vida dos filhos daquelas mães que perderam os seus arrebentos nas fileiras das guerras? E a doutrina do sangue, que antes era proibido doar e transfundir sangue, e ultimamente agora já é permitido fazer transfusões de frações do sangue. Quantas mães perderam seus filhos nos leitos de hospitais porque não podiam fazer transfusão de frações do sangue? Quantas pessoas morreram por causa dessa doutrina absurda que não tem respaldo bíblico, para variar? Por que não deram esses exemplos? E a questão das vacinas e da doação de órgãos que mudaram o tempo todo? O Espírito Santo não muda de conceito. Deus não muda. Jesus não muda. Nós, seres humanos, é que mudamos constantemente. Nossas verdades, que são nossas, são hipóteses. E por isso, elas não podem ser chamadas de verdades. Porque a única verdade é Cristo Jesus, nosso Senhor.